Quando eu vi aquela adolescente caída no meio da estrada e uma onça ferida deitada do lado, protegendo ela, meu sangue gelou. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu sempre achei que a solidão tinha cheiro. Cheiro de poeira quente subindo da estrada, de mato seco estalando sob o sol, de terra vermelha grudada nas botas. A solidão cheira a coisa esquecida, a lugar onde ninguém mais passa. E eu conhecia esse cheiro melhor que ninguém. Meu nome é Sebastião. Tenho 53 anos e uma fazenda de 200 alqueires no interior de Goiás, perto de Porangatu. Terra boa, mas dura. Terra que exige tudo de um homem e devolve só o necessário para ele não morrer. Fazia 15 anos que eu vivia sozinho, desde que enterrei minha Dalva ali no alto do morro, debaixo do pequizeiro que ela tanto gostava. 15 anos de acordar sozinho, de comer em silêncio, de conversar só com o cavalo e com Deus, quando eu ainda conseguia conversar com Deus. Naquela manhã de janeiro, saí cedo para verificar o gado no pasto do fundão. O sol já subia com raiva, como sempre sobe no cerrado querendo provar algo. Passei 3 horas na lida, consertei 2 pontos da cerca, verifiquei os bois que estavam engordando para venda, tudo normal, tudo como sempre foi. Quando o sol bateu no alto, quase meio-dia, decidi voltar. Mas em vez de pegar a estrada de sempre, resolvi seguir pelo velho caminho do Morro Vermelho. Não sei por que tomei aquela decisão. Talvez porque estava cansado de ver sempre a mesma coisa. Talvez porque, no fundo, eu queria sentir alguma coisa diferente, qualquer coisa. Aquele trecho era uma antiga rota que meu pai usava quando levava boiada para Ceres. Mas com o tempo, a estrada principal ficou melhor e o caminho foi esquecido. Quase ninguém passava mais por ali. Guiei o fantasma, meu cavalo branco, 1/4 de milha que era meu único companheiro de verdade, para a esquerda, entrando na trilha estreita entre 2 cercas velhas. O mato tinha crescido dos lados, mas o caminho ainda era visível, marcado por rodas antigas de carroça. O chão era de terra batida, avermelhada, e a poeira subia a cada passo. O silêncio mudou assim que entramos. Não sei explicar direito, mas mudou. Ficou mais denso, mais pesado, como se a terra estivesse segurando a respiração. O vento, que soprava fraco até então, parou completamente. As cigarras, que cantavam sem parar o dia todo, ficaram mudas de repente. Até o fantasma pareceu sentir. Ele reduziu o passo sozinho, as orelhas viraram para frente, atentas, hirtas. O calor era daqueles de rachar o mundo, tão forte que o ar tremia acima da estrada, formando ondas transparentes, como se o chão estivesse derretendo. Aquele tipo de calor que entra pelos olhos e queima por dentro, que faz a garganta secar só de respirar. O suor escorria pelas costas, grudava a camisa no corpo, pingava do chapéu. Puxei o chapéu mais para baixo, protegendo os olhos da claridade violenta, e continuei. Não tinha razão para parar, só uma sensação estranha, um incômodo sem nome, uma coceira na nuca que dizia que alguma coisa não estava certa. Aquele tipo de pressentimento que a gente sente na pele antes mesmo de entender com a cabeça. A estrada subia devagar, contornando o morro, e de vez em quando eu via, lá embaixo, o rio seco que só enchia em março. O capim estava amarelo, queimado, e alguns pés de buriti apareciam tortos no meio da paisagem árida. Tudo parecia suspenso, parado no tempo, esperando algo. Rodei mais uns 15 minutos naquele silêncio antinatural. Foi quando o fantasma parou. Não foi uma parada normal. Ele travou as 4 patas de uma vez, como se tivesse batido numa parede invisível. As orelhas dele ficaram completamente hirtas. O pescoço esticou tenso e ele bufou forte, jogando a cabeça para cima. O corpo inteiro dele ficou rígido. "Que foi, menino?" murmurei, passando a mão no pescoço dele, sentindo os músculos duros como pedra.
Ele não se mexeu. Só ficou ali, olhando fixo para frente, os olhos arregalados, as narinas dilatadas, cheirando o ar com urgência. Eu conhecia aquele cavalo havia 8 anos, conhecia cada reação dele, e aquilo não era medo comum, era terror. Senti meu coração errar uma batida, depois outra. Olhei para frente, tentando enxergar o que ele via. O sol batia forte demais, a claridade era violenta, ofuscante, e por um segundo eu não consegui ver nada além de poeira e luz branca. Pisquei, forcei a vista, levei a mão à testa para fazer sombra. Aí eu vi. No meio da estrada, caída na terra quente, estava uma forma humana. Meu corpo inteiro gelou, apesar do calor infernal. Por um momento achei que estava vendo miragem, aquelas coisas que o calor cria, que enganam os olhos. Mas o fantasma não reagia a miragens, e aquela forma não desaparecia. Apertei as rédeas, respirei fundo e cutuquei o cavalo devagar. Ele resistiu. Plantou as patas no chão, mas insisti. Ele obedeceu, avançando passo a passo, tenso como corda de viola prestes a arrebentar. Cada movimento era cauteloso, forçado. Quando cheguei mais perto, a imagem ficou clara, nítida demais, real demais. Era uma menina, uma adolescente, caída de bruços na poeira, o corpo magro jogado no chão como um boneco abandonado. A mão direita estava estendida na terra, os dedos semifechados, sem força. As pernas arranhadas, cobertas de marcas vermelhas, cortes rasos, terra grudada no sangue seco. A roupa, uma blusa desbotada e uma bermuda rasgada, estava encharcada de suor e suja de terra. O cabelo escuro, longo, estava colado no rosto, grudado pela transpiração e pela poeira. Ela não se mexia. Meu primeiro pensamento foi, está morta, mas aí eu vi o peito dela subir. Devagar, fraco, quase imperceptível, mas subir. Respirei aliviado por um segundo, até que eu vi o resto. Do lado dela, também caída, mas de lado, com a cabeça levantada e os olhos abertos, estava uma onça pintada. Meu sangue congelou, meu corpo inteiro travou. A respiração parou. O tempo parou. Onças não eram raras por ali. Eu já tinha visto rastros nas beiras dos córregos, já tinha ouvido o grunhido delas ecoando na madrugada, já tinha perdido bezerro para elas. Mas nunca, nunca eu tinha visto uma de perto assim. E muito menos nessa situação. Porque aquela onça não estava atacando, ela estava ferida, a pata dianteira direita sangrava. O pelo ao redor estava encharcado de sangue escuro, quase preto, e a poeira grudava nele formando uma crosta suja. A onça respirava pesado, o peito subindo e descendo rápido demais, os flancos tremendo com o esforço. Os olhos estavam semicerrados, cansados, mas alertas. E a posição dela. Deus do céu, a posição dela. Ela estava deitada de lado, como uma barreira entre a menina e a estrada, como uma muralha viva. O corpo grande, musculoso, posicionado de forma que qualquer coisa que quisesse chegar na garota teria que passar por cima dela primeiro, protegendo. Aquela onça estava protegendo a menina. Desci do cavalo devagar, cada movimento milimetricamente controlado, sem tirar os olhos da onça. Meu coração batia tão forte que eu sentia o pulso na garganta, nas têmporas, nos pulsos. O suor escorria pelas costas, mas não era só do calor. Era medo. Medo puro, primitivo, do tipo que vem de milhares de anos atrás, quando o homem ainda era presa. O fantasma recuou, as patas traseiras quase sentando no chão, os olhos esbugalhados. Mas eu segurei firme nas rédeas. Fica, sussurrei para ele, a voz rouca. A onça levantou a cabeça. Os olhos dela eram amarelos, profundos, antigos, e me encararam com uma intensidade que me atravessou como lança. Não era raiva, não era fome, era alerta, era aviso, era não chegue perto dela, não ouse. Levantei as mãos devagar, as palmas abertas, mostrando que eu não tinha arma, não tinha nada, só as mãos vazias de um homem velho. Meu coração disparado.
minha respiração irregular. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir o sangue correndo nas minhas veias. Não havia vento, não havia som de pássaro, não havia nada além da respiração pesada, rouca, dolorida da onça, do zumbido distante dos insetos e do meu próprio coração martelando no peito como tambor de guerra. O cheiro era forte, terra quente, sangue, suor, medo. Dei um passo, só um. A onça tentou se erguer, os músculos tensos, o corpo inteiro reunindo forças. Mas a pata ferida cedeu, e ela caiu de novo com um baque surdo na poeira. Soltou um ronco baixo, gutural, vindo lá de dentro do peito, que me fez travar no lugar. Meu corpo inteiro gritou para eu recuar, para eu correr, para eu sair dali, mas eu não consegui. Porque mesmo ferida, mesmo morrendo, aquela onça se posicionou melhor na frente da menina. Arrastou o corpo, ajeitou as patas, colocou-se entre ela e eu, protegendo até o último fôlego. E foi nesse momento, sob o sol escaldante do meio-dia, com o cheiro de sangue e poeira no ar, que eu entendi uma verdade que me partiu por dentro. Aquela onça não estava ali por acaso. Aquela menina não estava ali por acaso. E eu, Sebastião, homem solitário que há 15 anos só esperava a morte chegar, também não estava ali por acaso. Tinha algo maior acontecendo naquela estrada esquecida. Algo que ia mudar tudo. O mundo inteiro se resumia àquele pedaço de estrada. Eu, a onça, a menina, o calor e o silêncio. Nada mais existia. O tempo tinha parado, ou então estava se arrastando tão devagar que cada segundo parecia durar uma eternidade. Meu corpo estava tenso, cada músculo contraído, cada nervo alerta. O suor escorria pelo rosto, ardendo nos olhos, mas eu não piscava, não podia piscar. A onça me observava, aqueles olhos amarelos, profundos como poços antigos, não desviavam. Ela respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo rápido demais, os flancos tremendo. A pata ferida estava esticada num ângulo estranho, o sangue ainda pingando devagar na poeira, formando pequenas manchas escuras que o calor ia secando quase instantaneamente. Mas mesmo assim, mesmo agonizando, ela não relaxava a guarda. Dei mais um passo, devagar, milimétrico, o pé descendo na terra com cuidado, sem fazer barulho brusco, sem movimento ameaçador. Mantive as mãos levantadas, as palmas abertas, os dedos separados. Minha respiração estava irregular, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela conseguia ouvir. A onça rosnou. Não foi um rugido, foi algo baixo, gutural, que saía lá de dentro do peito e reverberava no ar quente. Um som que carregava aviso, dor e determinação. Ela tentou se erguer de novo, as patas dianteiras tensionando, mas o corpo tremeu e ela quase tombou. Segurou-se com esforço, os músculos pulsando sob o pelo manchado de sangue. Eu parei. Calma, sussurrei. Minha voz saiu rouca, embargada. Calma, menina. Eu só quero ajudar. Não sei se ela entendeu as palavras. Provavelmente não, mas talvez tenha entendido o tom, porque alguma coisa mudou naqueles olhos. A rigidez continuou, o alerta permaneceu, mas surgiu uma hesitação, uma dúvida. Ajoelhei devagar. Foi o movimento mais arriscado que eu já fiz na vida. Descer ao nível dela, ficar vulnerável, tirar qualquer vantagem que a postura ereta me dava. Mas eu precisava mostrar que não era ameaça. Precisava que ela entendesse. Os joelhos tocaram a terra quente. A poeira subiu ao redor. O cheiro de sangue ficou mais forte, misturado com o cheiro selvagem dela. Aquele odor de bicho grande, de predador, de criatura que não pertence ao mundo dos homens. Fiquei ali, ajoelhado, a 3 metros dela, esperando. O sol continuava impiedoso, martelando em cima da gente. O suor escorria sem parar. Minha boca estava seca, a língua grossa, mas eu não me mexia. Só respirava, devagar, tentando acalmar o próprio coração, tentando transmitir calma. A onça baixou a cabeça um pouco.
Só um pouco. Não era rendição, era cansaço. A ferida estava cobrando o preço. Ela devia estar ali havia horas, talvez desde o amanhecer, lutando contra a dor, contra o sangramento, contra a morte que vinha devagar. E mesmo assim, não tinha abandonado a menina. Olhei para a garota. Ela continuava imóvel, o rosto virado de lado, meio afundado na poeira. A boca entreaberta, os lábios rachados, secos demais. A pele do rosto estava queimada de sol, avermelhada, e eu via pequenas bolhas se formando na testa e nas bochechas. Desidratação severa, insolação, febre, provavelmente. Se eu não fizesse nada logo, ela ia morrer ali. E a onça também. Eu preciso chegar perto dela. Falei baixo, olhando direto nos olhos do bicho. Ela vai morrer se ficar aqui. Você sabe disso, não sabe? A onça me encarou, imóvel, apenas respirando aquela respiração pesada, dolorida. Você trouxe ela até aqui, continuei a voz embargada. Não sei como, não sei porquê, mas você trouxe. E agora precisa deixar eu terminar o trabalho. Silêncio. Apenas o zumbido distante dos insetos. O calor vibrando no ar. O sangue pingando devagar. Estirei a mão. Devagar. Tão devagar que parecia que eu estava me movendo debaixo d'água. A mão tremendo levemente, os dedos estendidos, a palma voltada para baixo. Não em direção à onça, em direção ao chão. Um gesto de respeito, de reverência. A onça observou. Eu vi os músculos dela tensionarem, vi a cabeça erguer um pouco mais, vi as garras, enormes, afiadas, mortais, se flexionarem levemente na terra. Se ela quisesse, em 2 segundos estaria em cima de mim, mesmo ferida, mesmo morrendo, mas ela não atacou. Baixei a mão até tocar o chão. A terra estava quente como brasa. Deixei a palma ali, aberta, pressionando levemente. Não sei por que fiz aquilo. Instinto, talvez. Ou uma lembrança antiga de algo que meu avô tinha me contado uma vez, sobre respeitar os bichos, sobre entender que a terra pertence a eles tanto quanto a nós. Fiquei assim por longos segundos, ajoelhado, a mão no chão, a cabeça baixa, e então ouvi. Um som diferente. Não era rosnar. Era uma espécie de bufo longo, cansado. A onça soltando o ar devagar, o corpo relaxando 1 milímetro. Não era confiança, mas era cessão. Era ela dizendo, estou cansada demais para lutar, faça o que tem que fazer. Levantei os olhos, ela tinha baixado a cabeça. Ainda me observava, mas a rigidez tinha diminuído. Os olhos continuavam alertas, mas havia algo mais neles agora. Algo que eu nunca pensei que veria num bicho selvagem. Resignação. E talvez, só talvez, esperança. Levantei devagar, cada movimento telegrafado, visível, não ameaçador. A onça acompanhou com os olhos, mas não se mexeu. Dei mais um passo, outro. Fiquei a 1 metro da menina. O cheiro dela era forte, suor, sujeira, febre e medo. Mesmo desmaiada, o corpo dela transpirava medo. Ajoelhei de novo, agora ao lado dela. A onça continuou deitada, mas virou a cabeça acompanhando cada movimento meu. Estiquei a mão devagar e toquei o pescoço da menina, procurando o pulso. Ali estava, fraco, irregular. Mas ali, ainda está viva, murmurei. Passei a mão no rosto dela, afastando o cabelo grudado. A pele estava em brasa, febre alta, muito alta. Virei o rosto dela com cuidado, e foi quando eu vi os machucados direito. As pernas estavam cheias de arranhões profundos, alguns ainda sangrando levemente. Marcas de espinhos, galhos, pedras. Ela tinha corrido muito, desesperada. Os pés descalços estavam dilacerados, a sola coberta de cortes, cacos de pedra ainda grudados na carne. Os braços também tinham marcas, e no pescoço havia hematomas, recentes, marcas de dedos. Alguém tinha tentado enforcá-la. Senti uma raiva antiga subir pela garganta, quente e amarga. Uma raiva que eu não sentia havia muito tempo. Desde Dalva.
Desde a injustiça de perdê-la sem aviso, sem chance de lutar, sem nada. Quem fez isso com você? Sussurrei para a menina desmaiada. Silêncio. Olhei para a onça. Ela me observava, a cabeça ainda baixa, mas os olhos fixos. E naquele momento, eu entendi. Não com palavras, não com lógica, mas com algo mais profundo, mais antigo. Aquela onça tinha encontrado a menina. Talvez a menina tivesse caído perto dela, talvez a onça tivesse ouvido os gritos. E em vez de atacar, em vez de ver presa fácil, aquele bicho impossível tinha feito algo que desafiava toda a lógica. Tinha protegido. Você salvou ela, falei, olhando direto para os olhos amarelos. Você trouxe ela até a estrada, até onde alguém pudesse encontrar. Você salvou ela. A onça piscou devagar. Uma vez, como concordando, passei o braço por baixo dos ombros da menina. O corpo dela era leve demais, quase sem peso, pele e osso apenas. Ergui com cuidado, trazendo ela para o colo, apoiando a cabeça no meu braço. A cabeça dela tombou para o lado, a boca entreaberta, um gemido fraco escapando. A onça se moveu. Meu corpo inteiro congelou. Ela arrastou o corpo alguns centímetros para frente, a pata ferida deixando um rastro de sangue na poeira. Aproximou o focinho da menina. Então, num gesto que me partiu o coração, ela encostou o nariz na mão da garota, devagar, delicado, cheirando, reconhecendo, se despedindo. Fiquei imóvel, mal respirando, segurando a menina e assistindo aquela cena impossível. A onça ficou assim por longos segundos, o nariz encostado na mão pequena e suja da garota. Depois recuou lentamente e olhou para mim. Era um olhar que eu nunca vou esquecer. Não tinha palavras, mas tinha significado. Ela é sua agora. Cuida dela, não falhe. Assenti devagar. Eu prometo. A onça baixou a cabeça de novo e dessa vez foi diferente. O corpo todo relaxou, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dela, como se ela finalmente pudesse descansar. Me levantei com a menina nos braços. Ela pesava quase nada. O fantasma estava a alguns metros, tenso, as orelhas para trás, mas parado. Caminhei devagar até ele, segurando a garota com cuidado. Vamos, menino, devagarinho. Apoiei a menina na sela, segurei ela com um braço e montei com dificuldade. Ajeitei ela na minha frente, a cabeça dela caindo no meu ombro, o corpo mole como boneca de pano. Segurei as rédeas com uma mão e a menina com a outra. Antes de partir, olhei para trás. A onça ainda estava lá, caída na poeira, sangrando, ofegante, mas ela tinha erguido a cabeça uma última vez e nos encarou. Não era ameaça, não era raiva, era gratidão. Uma onça pintada, um dos predadores mais mortais do cerrado, estava me agradecendo. Acenei levemente com a cabeça. Ela fez o mesmo. Depois baixou a cabeça de novo, fechou os olhos e ficou imóvel. Não sei se ela sobreviveu. Parte de mim quer acreditar que sim, que depois que saímos, ela se arrastou até alguma sombra, até algum córrego e conseguiu se recuperar. Que em algum lugar do cerrado, ainda hoje, uma onça com cicatriz na pata direita caminha sob a lua. Quero acreditar nisso. Preciso acreditar. Virei o fantasma e segui pela estrada. O sol continuava impiedoso, o calor continuava esmagador. Mas algo tinha mudado. Eu sentia no peito um peso que não estava lá antes, ou talvez um peso que sempre esteve, mas que agora tinha forma, tinha propósito. Nos meus braços, a menina gemia baixinho, febril, perdida em algum pesadelo. Apertei ela um pouco mais contra o peito. Aguenta aí, pequena, sussurrei. Já vamos chegar. Só aguenta mais um pouco. E enquanto o fantasma trotava pela estrada de terra, levantando poeira avermelhada sob o céu branco de calor, uma certeza crescia dentro de mim. Minha vida de solidão tinha acabado naquele meio-dia, naquela estrada esquecida, sob o olhar de uma onça impossível.
e eu não sabia ainda, mas nada, absolutamente nada, seria como antes. A distância até a casa nunca pareceu tão longa. Cada passo do fantasma era medido, cuidadoso, como se o cavalo entendesse que carregava algo frágil, algo precioso. O sol continuava impiedoso no alto, martelando a terra com aquela fúria silenciosa de janeiro, mas eu mal sentia mais. Toda a minha atenção estava na menina nos meus braços. Ela queimava. A febre irradiava do corpo dela como se tivesse fogo por dentro. A cabeça tombada no meu ombro estava encharcada de suor, o cabelo grudado formando pequenos fios escuros que pingavam. A respiração era irregular, ora muito rápida, ora parando por segundos longos demais que me faziam apertar ela com mais força, como se isso pudesse impedir que ela sumisse. De vez em quando ela gemia, um som baixo, dolorido, que vinha lá de dentro e me cortava como faca. Às vezes murmurava palavras que eu não entendia, fragmentos de frases, nomes talvez. Estava delirando. O corpo dela tremia, sacudindo em pequenos espasmos involuntários. "Aguenta, pequena", eu repetia baixinho, como uma reza. "Só aguenta. Já estamos chegando." Mas eu sabia que não estávamos. Ainda faltava pelo menos 40 minutos até a casa. 40 minutos sob aquele sol. 40 minutos segurando aquele corpo frágil que parecia evaporar nos meus braços. 40 minutos sem saber se ela ia resistir. O fantasma sentia minha tensão. Ele acelerou o passo sozinho, passando do trote para o galope curto, aquele ritmo que ele conseguia manter por muito tempo sem se cansar. A poeira subia em nuvens ao redor, grudando no suor da minha cara, nos braços, na roupa. O cheiro de terra seca, de mato queimado, de calor se misturava com o cheiro de febre da menina. Olhei para ela de novo. Devia ter uns 15, 16 anos. Difícil dizer exatamente. O rosto estava sujo demais, marcado demais. Mas era um rosto jovem, jovem demais para ter aquelas marcas no pescoço, jovem demais para estar abandonada numa estrada do meio do nada. Quem era ela? De onde tinha vindo? Como tinha parado naquele lugar? E as marcas, aquelas marcas roxas no pescoço, os hematomas nos braços, os arranhões profundos nas pernas. Alguém tinha machucado ela. Alguém tinha tentado matar ela. A raiva voltou, quente e ácida na garganta. Uma raiva antiga, do tipo que fica guardada durante anos e só precisa de uma fagulha para explodir. Eu não era homem violento. Nunca fui. Passei a vida inteira evitando confusão, abaixando a cabeça, cuidando da minha terra e dos meus bichos. Mas naquele momento, cavalgando sob o sol escaldante com uma menina meio morta nos braços, eu senti uma vontade profunda de encontrar quem tinha feito aquilo e fazer justiça com as próprias mãos. O fantasma desviou de um buraco na estrada e a menina gemeu mais alto, o corpo se retesando. Diminuiu o aperto, tentando não machucá-la mais, mas mantendo ela firme. O rosto dela estava voltado para mim agora, tão perto que eu podia ver as pequenas bolhas na pele queimada de sol, as rachaduras nos lábios secos, as pálpebras tremendo como se ela estivesse tendo pesadelos terríveis. "Você está segura agora", sussurrei, sem saber se ela podia me ouvir. "Está segura. Ninguém vai machucar você de novo. Eu prometo." A promessa saiu antes que eu pudesse pensar. Saiu com um peso que eu não esperava. Como se, ao dizer aquelas palavras, eu tivesse assumido um compromisso maior do que eu entendia. Um juramento que não tinha volta, mas não me arrependi. Não podia me arrepender. A estrada começou a descer, entrando no vale onde ficava minha propriedade. Reconheci o velho pé de jatobá que marcava a divisa, depois a cerca de arame farpado que eu tinha consertado semana passada, e finalmente, lá na frente, a silhueta da casa. Nunca fiquei tão aliviado de ver aquelas paredes de tijolos pintadas de branco, o telhado vermelho, a varanda estreita onde eu passava as tardes. "Quase lá", falei para a menina. "Mais um pouquinho."
O fantasma sentiu a proximidade de casa e acelerou naturalmente. Eu deixei. Só segurei a menina com mais força, protegendo a cabeça dela com a mão, evitando que os solavancos a machucassem. Quando chegamos no terreiro, parei o cavalo perto da varanda, onde a sombra do telhado criava um alívio mínimo do calor. Desci com dificuldade, segurando ela com cuidado, tentando não deixar o corpo dela pender demais. Quando os pés tocaram o chão, minhas pernas tremeram. Não tinha percebido como eu estava tenso, todos os músculos contraídos durante a cavalgada inteira. Carreguei ela até a porta, abri com o ombro já que as mãos estavam ocupadas e entrei na penumbra fresca da sala. O contraste do calor lá fora com a temperatura interna era brutal. Parecia que eu tinha entrado numa caverna. Não parei na sala. Atravessei direto para o quarto que tinha sido nosso, meu e da Dalva, e que depois virou só meu, e que agora estava empoeirado e esquecido como quase tudo na casa. Empurrei a porta com o pé. A cama estava desarrumada, os lençóis amassados do jeito que eu tinha saído de manhã. Luz filtrada entrava pela janela pequena, criando um quadrado amarelado no chão de tábuas. Cheirava a fechado, a lugar sem uso. Deitei a menina na cama, com cuidado. O corpo dela afundou no colchão, tão leve que quase não fez peso. Ela gemeu quando a encostei, o rosto se contorcendo de dor. Comecei a avaliar os ferimentos melhor agora, com a luz da janela iluminando. Era pior do que eu pensava. As pernas estavam destruídas. Não era exagero. Arranhões fundos cruzavam as coxas, as canelas, os tornozelos. Alguns eram marcas de espinhos. Reconheci o padrão. Outros eram cortes mais limpos, como de facão ou faca. E os pés, Deus do céu, os pés. A sola estava em carne viva, pedaços de pele arrancados, pedras pequenas ainda incrustadas na carne. Ela tinha corrido por muito tempo. Corrido por sua vida. Os braços tinham hematomas grandes, roxos e amarelados, alguns já antigos, marcas de dedos, de aperto forte, e o pescoço, aquilo era tentativa de estrangulamento. Não tinha dúvida, senti a raiva subir de novo, mas forcei ela para baixo. Não adiantava nada agora. Agora eu precisava salvar ela. Saí correndo do quarto, fui até a cozinha, peguei uma bacia grande de alumínio e enchi de água da cisterna. A água saiu fria, clara. Peguei panos limpos do armário, sabão, álcool, algodão, bandagens que eu tinha guardadas desde a última vez que tratei um cavalo ferido. Voltei para o quarto com tudo nos braços. A menina não tinha se mexido. Continuava na mesma posição, a respiração rápida e irregular, o rosto contorcido. Ajoelhei ao lado da cama e comecei a lavar os ferimentos. Molhei o pano na água, torci e passei devagar nas pernas dela. A água ficou vermelha e marrom instantaneamente, sangue misturado com terra. Passei de novo. E de novo, a cada passada, mais sujeira saía, revelando a pele destruída embaixo. Ela não acordou, mas o corpo reagiu. Tremeu, se retesou. Um gemido mais agudo escapou dos lábios rachados. "Desculpa, pequena", murmurei. "Eu sei que dói, mas preciso limpar." Continuei. Limpei as pernas inteiras, cada ferimento, cada arranhão. Depois os braços, o pescoço, com cuidado redobrado, tentando não pressionar as marcas roxas. O rosto, tirando a terra grudada, o suor seco, o cabelo que estava cheio de ciscos, folhas secas, terra. Quando terminei, a bacia estava preta. Joguei a água fora. Busquei mais, recomecei. Dessa vez com álcool nos ferimentos mais profundos. Ela gritou. Um grito abafado vindo lá de dentro, o corpo arqueando na cama. Segurei ela com firmeza, continuando o trabalho. "Calma, calma, já vai passar, só mais um pouco." Passei álcool em todos os cortes. Depois comecei a enfaixar. Os pés primeiro envolvendo com cuidado, fazendo pressão onde ainda sangrava. Depois as pernas, os braços. Deixei o pescoço sem bandagem, só limpei e passei uma pomada anti-inflamatória que eu tinha. Quando terminei, ela parecia uma múmia.
branca das bandagens, imóvel, apenas a respiração irregular movendo o peito. Mas a febre continuava. Toquei a testa dela. Estava em brasa. Aquilo não era normal. Não era só insolação. Era infecção. Algum dos ferimentos tinha infectado. Ou então ela tinha pegado algo na corrida, bebido água suja, comido algo podre. Precisava de médico, mas o médico mais próximo ficava em Uruaçu, a quase 2 horas de carro. E eu não tinha carro. Tinha uma caminhonete velha que estava sem bateria havia 3 meses e que eu não tinha consertado porque nunca precisava ir a lugar nenhum. Merda! Olhei para a menina, para aquele corpinho frágil, cheio de bandagens, e senti o desespero apertar o peito. Ela ia morrer ali, na minha cama, e eu não conseguia fazer nada. Não podia pensar assim. Levantei rápido, fui até o armário da cozinha onde guardava os remédios veterinários. Tinha antibiótico para gado. Servia para humanos? Não sabia. Provavelmente não. Mas tinha que tentar alguma coisa. Procurei mais. No fundo do armário, esquecida, encontrei uma caixa de primeiros socorros que a Dalva tinha comprado anos atrás. Abri. Tinha gaze velha, esparadrapo e, graças a Deus, 3 cartelas de antibiótico. Amoxicilina. Validade vencida havia 2 anos. Ia ter que servir. Peguei um comprimido, voltei para o quarto. A menina continuava imóvel. Precisava acordar ela. Precisava fazer ela engolir o remédio. Ei, chamei, tocando o ombro dela de leve. Ei, pequena, precisa acordar. Só um pouquinho. Nada. Por favor, insisti, tocando o rosto dela. Só engole isso aqui e vai te ajudar. Os olhos dela se abriram. Foi tão de repente que eu dei um pulo para trás. Os olhos eram escuros, quase pretos, e estavam arregalados, vidrados, cheios de terror. Ela não estava me vendo, estava vendo algo mais, algo que só existia no delírio da febre. E então ela gritou, um grito agudo, desesperado, de puro pavor. O corpo dela se debateu na cama, as mãos enfaixadas tentando me empurrar, as pernas chutando. Ela tentou se levantar, os olhos arregalados fixos em algo atrás de mim. Calma! Gritei, segurando ela pelos ombros. Calma, você está segura. Mas ela não ouvia. Continuou se debatendo, gritando, tentando fugir. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos, misturando com o suor. Não! Ela gritou, a voz rouca e quebrada. Não encosta! Sai! Sai de perto! Está tudo bem. Eu insistia, segurando ela com firmeza, mas tentando não machucá-la. Não tem ninguém aqui, só eu. Você está segura. Ela lutou mais alguns segundos, depois o corpo desabou de volta no colchão, sem forças. Os olhos viraram para trás e ela desmaiou de novo, a respiração voltando àquele ritmo irregular e rápido. Fiquei ali, ajoelhado ao lado da cama, tremendo, o coração disparado, as mãos ainda segurando os ombros dela, sentindo o corpo frágil tremer com a febre. O que ela tinha passado? Quem tinha feito aquilo com ela? E por quê? Por que essa menina tinha sido abandonada para morrer no meio do nada? Forcei o comprimido entre os lábios dela. Levantei a cabeça com cuidado e derramei um pouco de água na boca. Ela engoliu por reflexo, engasgando um pouco, mas engoliu. Repeti até ter certeza que o remédio tinha descido. Depois deitei ela de novo, puxei o lençol até o peito e sentei na cadeira velha ao lado da cama. E fiquei ali, observando ela respirar. Contando cada inspiração, rezando para cada uma não ser a última. Lá fora, o sol começava finalmente a descer. A luz na janela mudou de branca para dourada, depois para alaranjada. As sombras ficaram mais longas. O calor começou a ceder, substituído pelo ar menos sufocante da tarde. As cigarras voltaram a cantar. O som delas enchia o silêncio da casa. Um zumbido constante que normalmente me acalmava. Mas agora só aumentava a tensão. Cada segundo que passava parecia eterno.
Cada gemido da menina me fazia pular. Ela não melhorava. A febre continuava alta. O corpo continuava tremendo. De vez em quando, ela murmurava coisas, palavras soltas que eu não entendia. Nomes, súplicas, pedidos de socorro que chegavam tarde demais. A noite caiu. Acendi a lamparina a querosene porque a casa não tinha energia elétrica, só um gerador que eu ligava uma vez por semana para carregar a bateria do rádio. A luz fraca e amarelada iluminou o quarto, criando sombras dançantes nas paredes. Levantei, fui até a cozinha, esquentei um caldo de galinha que tinha sobrado do almoço. Tentei fazer ela tomar. Consegui apenas algumas colheradas antes que ela virasse a cabeça e o caldo escorresse pelo canto da boca. Limpei com cuidado. Voltei a sentar na cadeira e esperei. As horas passaram arrastadas. 00:30, 1h, 2h, 3h. Eu não dormi. Não conseguia. Ficava ali, observando, mudando o pano úmido na testa dela, verificando se a respiração continuava, se o peito subia e descia. Foi às 4h que a febre começou a baixar. Percebi porque ela parou de tremer. O corpo relaxou. A respiração ficou mais calma, mais profunda. Toquei a testa, ainda quente, mas não mais aquele fogo de antes. Senti um alívio tão grande que precisei segurar o assento da cadeira. Ela ia sobreviver, pelo menos por enquanto. Encostei a cabeça na parede atrás de mim. Fechei os olhos por 1 segundo, e foi só 1 segundo, porque quando abri de novo, o sol estava nascendo. Tinha dormido sem perceber. Um sono pesado, sem sonhos, de exaustão pura. Olhei rápido para a menina. Continuava dormindo, mas era um sono diferente. Não era desmaio, era descanso. O rosto estava mais relaxado, a respiração regular. Levantei devagar, o corpo todo dolorido. Fui até a janela e abri. O ar fresco da manhã entrou, trazendo o cheiro de terra úmida, de orvalho, de cerrado despertando. O céu estava tingido de rosa e laranja no horizonte. Os pássaros cantavam. Um novo dia começava. E pela primeira vez em 15 anos, eu não estava sozinho na minha casa. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. A menina flutuava entre o sono e o delírio, nunca acordando completamente, mas também nunca afundando naquele desmaio profundo que me apavorava. A febre subia e descia como maré, queimando forte no fim da tarde, cedendo um pouco durante a madrugada, voltando com força no meio da manhã. Eu não saí do lado dela. Dormia na cadeira quando dormia, acordando a cada ruído diferente, a cada gemido, a cada mudança na respiração. Levantava de hora em hora para trocar o pano úmido na testa, para verificar as bandagens, para tentar fazer ela tomar água ou caldo. Às vezes conseguia. Na maioria das vezes, o líquido escorria pelo canto da boca e eu precisava limpar com paciência. O fantasma ficou solto no curral, cuidando de si mesmo, bebendo água do coxo, comendo o que encontrava. Os bois eu nem fui ver. Pela primeira vez em 30 anos de fazenda, o gado ficou sozinho, sem vistoria, sem cuidado. E eu não me importei. Não conseguia me importar com nada além daquela menina. No segundo dia, ela começou a falar dormindo. Palavras soltas no começo, depois frases inteiras, gritadas ou sussurradas, dependendo do momento. A voz era rouca, machucada, mas dava para entender algumas coisas. Não faz isso. Por favor. Solta! Solta meu braço! Vou contar para todo mundo. Me ajuda, alguém me ajuda. Cada palavra era uma facada. Eu ficava ali, impotente, ouvindo os pedaços de um horror que eu só podia imaginar. Tentava acalmá-la, passando a mão no cabelo dela, falando baixinho que estava tudo bem agora, que ela estava segura. Às vezes funcionava e ela se acalmava por alguns minutos. Outras vezes, não adiantava nada. Na noite do segundo dia, ela teve o pior pesadelo. Eu tinha acabado de cochilar na cadeira quando o grito me acordou.
Um grito agudo, desesperado, que cortou a noite como navalha. Pulei da cadeira tão rápido que quase caí. Ela estava sentada na cama, os olhos arregalados, mas não vendo nada, o corpo todo tenso, as mãos enfaixadas cobrindo o pescoço. Não consigo respirar, ela gritava, a voz estrangulada. Não consigo respirar. Ei, ei, chamei, chegando perto, mas sem tocá-la ainda. Você consegue sim, olha para mim. Mas ela não olhava. Estava presa no pesadelo, revivendo algo terrível. As mãos apertavam o próprio pescoço, como se tentasse afastar mãos invisíveis. O rosto estava vermelho, os olhos injetados, a boca aberta buscando ar. Você está respirando, insisti, mais alto agora. Olha, você está respirando. Segurei os pulsos dela com cuidado, tentando afastar as mãos do pescoço. Ela resistiu. A força surpreendente para alguém tão fraco. Lutamos por segundos que pareceram eternos, até que finalmente consegui segurar os braços dela e puxar as mãos para longe. Respira, ordenei, olhando direto nos olhos vidrados dela. Respira fundo, devagar. Comigo, inspira. Fiz um movimento exagerado, inspirando fundo, o peito estufando. Ela me olhou, ainda perdida, mas algo no gesto a alcançou. Ela imitou, uma inspiração rápida e desesperada. Isso, agora solta, devagar. Soltei o ar. Ela fez o mesmo. De novo, inspira, repetimos, uma vez, duas, três, quatro. Na quinta, ela piscou. Os olhos começaram a focar. A tensão do corpo diminuiu um pouco. Onde? Começou, a voz mal saindo. Onde? Você está segura, respondi rápido. Está na minha casa, ninguém vai machucar você aqui. Ela olhou ao redor, lenta, confusa, o quarto escuro iluminado apenas pela lamparina, as paredes de tijolo, a janela mostrando a noite lá fora. Olhou para mim, para os meus olhos, para o meu rosto barbado, envelhecido, marcado. Quem é você? A voz era tão fraca, tão machucada, que mal dava para ouvir. Meu nome é Sebastião, respondi devagar. Eu te encontrei numa estrada há 3 dias. Você estava muito mal. Ela tentou processar aquilo. Vi a confusão nos olhos, a tentativa de lembrar. Depois vi o momento exato em que a memória voltou. Os olhos se arregalaram. O corpo inteiro se retesou de novo. A onça, sussurrou. Tinha uma onça. Sei, confirmei, mantendo a voz calma. Ela estava com você, ela te protegeu. Ela estava ferida. Lágrimas começaram a escorrer. Ela me salvou, ela me tirou de lá. E eu deixei ela. A voz quebrou completamente. Ela começou a chorar, soluços profundos que sacudiam o corpo inteiro. Tentou se levantar, as pernas enfaixadas se movendo sob o lençol. Preciso voltar. Preciso ajudar ela. Calma. Segurei os ombros dela, impedindo que se levantasse. Você não pode andar. Seus pés estão muito machucados. Mas ela estava morrendo. Os soluços ficaram mais fortes. Ela me salvou e eu abandonei ela. Você não abandonou ninguém, falei firme. Você estava desmaiada. Não tinha escolha. E eu acho que ela sobreviveu. Era mentira. Eu não sabia. Provavelmente a onça tinha morrido ali mesmo, sangrando na poeira. Mas eu não podia dizer aquilo. Não agora. Como você sabe? Porque ela era forte, respondi. E porque ela tinha um motivo para sobreviver. Ela cumpriu o trabalho dela. Te trouxe até onde alguém pudesse te encontrar. Depois disso, ela podia descansar. Não era consolo suficiente. Ela continuou chorando, mas aos poucos os soluços foram diminuindo, ficando mais espaçados. O corpo relaxou, os olhos começaram a fechar sozinhos. Você precisa descansar, falei baixo. Precisa se recuperar. Por ela, para não desperdiçar o que ela fez. Ela assentiu levemente, já meio adormecida de novo. Deitei ela com cuidado, puxei o lençol e voltei para a cadeira.
Mas antes de fechar os olhos completamente, ela murmurou algo tão baixo que quase não ouvi. Obrigada. Fiquei ali, observando ela dormir de novo, e senti algo pesado no peito. Não era ruim, era diferente. Era o peso de ser necessário, de ter um propósito, algo que eu não sentia havia muito, muito tempo. No terceiro dia, a febre finalmente quebrou de vez. Acordei com o sol já alto. Devia ser quase 10 da manhã. E a primeira coisa que fiz foi olhar para a cama. Ela estava deitada de lado, os olhos abertos, olhando pela janela. Não era o olhar vidrado da febre. Era o olhar de quem estava realmente acordado. Bom dia, falei, a voz rouca de sono. Ela virou a cabeça devagar, olhou para mim e pela primeira vez realmente me viu. Bom dia, respondeu. A voz ainda estava fraca, mas era voz de gente, não de fantasma. Levantei da cadeira, o corpo reclamando de 3 dias dormindo torto. Fui até a cama, toquei a testa dela. Normal. Ainda um pouco quente, mas nada como antes. A febre passou, constatei, sentindo um alívio profundo. Quanto tempo eu estive aqui? 3 dias. Ela processou aquilo, o olhar distante. Parece que foi mais, muito mais. Você teve muita febre, delirava bastante. Fiz uma pausa. Deve estar com fome. Ela pensou, depois assentiu levemente. Acho que sim. Fui até a cozinha, esquentei o caldo que tinha feito na noite anterior, cortei uns pedaços de pão, coloquei tudo numa bandeja velha e voltei. Ajeitei os travesseiros para ela poder sentar, tomando cuidado com as costas, e coloquei a bandeja no colo dela. Ela olhou para a comida, depois para os braços enfaixados. Eu não sei se consigo segurar. Eu ajudo. Sentei na beira da cama, peguei a colher, enchi de caldo e levei até a boca dela. Ela abriu, comeu, lentamente no começo, depois com mais vontade. Terminamos o caldo todo, metade do pão. Era a primeira refeição de verdade que ela fazia em dias. Quando terminou, ela encostou a cabeça no travesseiro, exausta do esforço, mas havia mais cor no rosto, mais vida. Obrigada, disse de novo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ela me olhou direto nos olhos. O senhor me salvou. Se não fosse o senhor, não terminou a frase. Não precisava. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio não desconfortável, mas pesado. Cheio de perguntas não feitas, de respostas não dadas. Foi ela quem quebrou. Meu nome é Ana. Ana. Finalmente ela tinha nome. Deixava de ser a menina e virava alguém real. Prazer, Ana. Já disse, mas meu nome é Sebastião. Sebastião, repetiu, como testando o som. Seu Sebastião. Só Sebastião serve. Ela quase sorriu. Quase. Mas a tristeza voltou antes que o sorriso se completasse. O senhor quer saber o que aconteceu? Perguntou a voz ficando menor. Eu queria. Claro que queria. Queria entender como ela tinha parado naquela estrada, quem tinha feito aquelas marcas nela, porque uma onça ferida tinha decidido protegê-la. Mas olhei para ela, para o corpo frágil ainda coberto de bandagens, para os olhos fundos que tinham visto coisas demais, e percebi que não era a hora. Só quando você quiser contar, respondi. Não antes disso. O alívio que passou pelo rosto dela foi visível. Os ombros relaxaram. Os olhos se encheram de lágrimas de novo, mas ela piscou rápido, segurando. Obrigada, sussurrou pela terceira vez. Descansa agora. Quanto mais você descansar, mais rápido vai se recuperar. Ela assentiu e fechou os olhos. Em poucos minutos, estava dormindo de novo. Mas era um sono diferente. Não tinha pesadelos. Não tinha tremores. Era sono de recuperação, sono de cura. Peguei a bandeja, saí do quarto, fechei a porta devagar. Na cozinha, lavei as vasilhas, guardei tudo.
Depois fui até a varanda, acendi um cigarro de palha que eu tinha enrolado semana passada e fiquei ali, olhando a terra. O sol brilhava forte. As cigarras cantavam. O fantasma pastava no curral. Tudo parecia normal, como sempre foi, como sempre seria. Mas não era mais, nada era mais. Tinha uma menina dormindo no meu quarto. Uma menina que alguém tinha tentado matar. Uma menina que tinha sido salva por uma onça. Uma menina que agora dependia de mim para sobreviver. Eu, Sebastião, homem que há 15 anos vivia só para não sentir, que acordava e dormia no mesmo vazio, que tinha desistido de quase tudo. Eu tinha alguém para cuidar de novo. Dei uma tragada profunda no cigarro, soltei a fumaça devagar e olhei para o horizonte. Lá longe, na linha onde o céu encontrava a terra, nuvens começavam a se formar. Nuvens escuras, pesadas. Talvez chovesse à noite. A primeira chuva do ano. Sempre achei que chuva era sinal de renovação, de recomeço. A terra seca recebendo água, despertando, revivendo. Joguei o cigarro no chão, pisei nele e pela primeira vez em muito tempo senti algo que tinha esquecido como era. Esperança. A chuva começou na madrugada do quarto dia. Acordei com o som das primeiras gotas batendo no telhado de zinco, aquele barulho metálico e irregular que foi ficando mais forte, mais constante, até virar um tamborilar intenso que enchia a casa inteira. Levantei da cadeira onde tinha voltado a dormir, fui até a janela e abri. O cheiro entrou primeiro, terra molhada. Aquele cheiro único, profundo, de cerrado recebendo água depois de meses de seca. Cheirava a vida voltando, a promessa cumprida, a natureza respirando fundo depois de segurar o ar por tanto tempo. A chuva caía grossa, pesada, formando cortinas prateadas que borravam tudo lá fora. Raios cortavam o céu ao longe, seguidos alguns segundos depois pelo ronco grave do trovão. A terra do terreiro, que há dias era só poeira, já começava a formar pequenas poças escuras. Olhei para Ana. Ela dormia profundamente, o peito subindo e descendo num ritmo calmo, regular. O rosto estava mais descansado, ainda pálido, ainda marcado, mas começando a se recuperar. As bandagens dos braços eu tinha trocado ontem e os ferimentos estavam cicatrizando bem, sem sinais de infecção. Os pés eram mais complicados, iam demorar mais, mas também melhoravam. Fechei a janela devagar para não molhar o quarto e voltei para a cadeira. O som da chuva era hipnotizante. Fechei os olhos só para ouvir, deixando aquele barulho antigo me acalmar. Devia ter cochilado de novo, porque quando abri os olhos, a luz tinha mudado. Não era mais madrugada. Era manhã, uma manhã cinzenta e chuvosa, mas manhã. E Ana estava acordada, olhando para mim. "Quanto tempo o senhor ficou aí?" perguntou, a voz ainda fraca, mas mais firme que antes. "Não muito." Menti. "Já fazia 4 noites. O senhor precisa descansar também." "Eu descanso." "Na cadeira não é descansar." Tinha razão. Minhas costas gritavam cada vez que eu me mexia, mas não ia admitir. "Estou bem." Mudei de assunto. "Como você está se sentindo?" Ela pensou antes de responder, como se estivesse fazendo uma avaliação interna detalhada. "Melhor, mais acordada, mais aqui." "A febre não voltou?" "Não, acho que não." Fez uma pausa. "Está chovendo." Começou de madrugada, primeira chuva do ano. Ela virou a cabeça para a janela, ouvindo o som no telhado. Uma expressão estranha passou pelo rosto. Algo entre alívio e tristeza. "Eu gosto de chuva", disse baixinho. "Sempre gostei. Minha mãe dizia que eu nasci num dia de tempestade, que os trovões eram tão fortes que ela achou que o mundo ia acabar." Um meio sorriso apareceu e sumiu rápido. Ela dizia que eu vim com a mesma força da chuva. Foi a primeira vez que ela mencionou a mãe. A primeira vez que falou de antes, de quem ela era além da menina machucada que eu tinha encontrado. "Sua mãe?" Comecei, mas não sabia como terminar a frase. "Ela morreu." Ana cortou,
A voz neutra. Faz 3 anos. Sinto muito. Todo mundo sente. Não era amargura na voz, era cansaço. Mas sentir não traz ninguém de volta, né? Conheci aquele tom. Conheci aquela resignação. Era a mesma coisa que eu tinha sentido quando enterrei Dalva. Quando percebi que todas as lágrimas do mundo não iam mudar nada. Não traz, concordei. Mas a gente aprende a carregar. Fica mais leve com o tempo. Não muito, mas um pouco. Ela me olhou de um jeito diferente, como se estivesse me vendo pela primeira vez de verdade. O senhor também perdeu alguém. Não era pergunta, era constatação. Perdi. Minha esposa. 15 anos atrás. E ficou mais leve? Pensei na resposta. Realmente pensei, porque a verdade era complicada. Não sei se ficou mais leve. Acho que eu só fiquei mais acostumado com o peso. Ela sentiu devagar, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Ficamos em silêncio de novo. A chuva continuava firme lá fora, sem sinais de parar. De vez em quando, um trovão mais forte sacudia as paredes. Raios iluminavam o quarto por frações de segundo. Seu Sebastião? Ana chamou, depois de um longo tempo. Sim? O senhor lembra do que eu falei? Quando acordei naquela noite? Sobre a onça? Lembro. Eu preciso contar. Ela olhou para as próprias mãos enfaixadas. Preciso contar tudo. Não sei se o senhor vai acreditar, mas preciso falar. Sentei mais para frente na cadeira. Eu acredito. E estou ouvindo. Ela respirou fundo. Depois, começou. Eu morava em Niquelândia, com meu pai. Só nós dois, depois que minha mãe morreu. A voz tremeu um pouco, mas ela continuou. Meu pai não era ruim antes. Ele era bom. Trabalhava numa mineradora, voltava cansado todo dia, mas sempre brincava comigo, sempre conversava. Mas quando minha mãe morreu, ele mudou. Parou. Os olhos fixos em algum ponto distante. Ele começou a beber. Muito. Todo dia. Chegava em casa bêbado, gritava, quebrava coisas. Nunca tinha batido em mim antes. Nunca. Mas começou. Começou devagar. Uns tapas, uns empurrões. Depois foi piorando. Senti a raiva antiga subir de novo. Aquela raiva que eu tinha sentido quando vi as marcas nela pela primeira vez. Faz uns 6 meses que ficou insuportável. Ele perdia a cabeça por qualquer coisa. Queimei o arroz? Apanhava. Esqueci de lavar uma louça? Apanhava. Olhei torto? Apanhava. A voz dela estava mecânica agora, recitando fatos sem emoção, como se fosse a única forma de conseguir falar. Tentei pedir ajuda. Falei com uma vizinha. Ela disse que era problema de família, que ela não podia se meter. Falei com uma professora. Ela disse que ia ver o que podia fazer. Nunca fez nada. E os outros parentes? Avós? Tios? Não tenho. Minha mãe era filha única e os pais dela já morreram. Meu pai tem um irmão, mas mora longe, em Goiânia, e eles não se falam há anos. Ela suspirou. Eu estava sozinha. Continua, pedi baixinho. Faz uma semana, ou talvez mais, perdi a conta dos dias. Ele voltou pior que nunca, bêbado, furioso, dizendo que eu era culpada de tudo, que se eu não tivesse nascido, minha mãe não teria morrido no parto. A voz quebrou. Ela não morreu no parto. Ela morreu de câncer 3 anos depois que eu nasci. Mas ele inventou isso na cabeça dele. Repetia como se fosse verdade. Lágrimas começaram a escorrer, silenciosas. Naquela noite ele foi para cima de mim, de verdade. Não era só bater, era matar. As mãos do meu pescoço apertando, e eu não conseguia respirar, e tudo ficou escuro. Ela parou, levou as mãos enfaixadas ao pescoço, tocando as marcas que ainda estavam lá. Não sei como consegui, mas consegui pegar uma panela que estava perto e bati nele. Na cabeça, forte. Ele caiu e eu corri. Você correu de Niquelândia até onde eu te encontrei? Corri, andei, me arrastei, não sei. Perdi a noção de tudo.
Só sabia que precisava ir embora, para longe, para o lugar mais distante possível. Ela limpou as lágrimas com o braço enfaixado. Andei pela estrada, de noite para ninguém me ver. De dia me escondia no mato com medo que alguém me encontrasse e me levasse de volta. Bebi água de córrego, comi umas frutas que achei, umas folhas. Não sei quantos dias foram, 2, 3, 4. Tudo ficou embaçado. E a onça, como... Eu estava fraca demais. No último dia, acho, eu não conseguia mais andar. Os pés sangravam, a cabeça doía, eu tinha febre. Saí da estrada e entrei no mato para me esconder. E desmaiei. Quando acordei, ela estava lá. Ana olhou para mim, os olhos arregalados como se ainda não acreditasse. A onça estava deitada do meu lado, tão perto que eu podia sentir o calor dela. Eu devia ter morrido de susto, mas estava fraca demais até para ter medo. Só olhei para ela e ela olhou para mim. E foi como se a gente se entendesse, como se ela soubesse. Soubesse o quê? Que eu precisava de ajuda. Que eu ia morrer ali se ficasse sozinha. Ela respirou fundo. A onça se levantou. Estava mancando, a pata sangrando. Acho que tinha brigado com outro bicho ou tinha pisado numa armadilha. Mas mesmo assim ela me cutucou com o focinho, me empurrando, querendo que eu levantasse. E você levantou? Tentei. Consegui ficar de joelhos. Ela ficou do meu lado, deixando eu me apoiar nela. E a gente foi andando assim, devagar. Eu meio me arrastando, meio apoiada nela. Não sei quanto tempo andamos. Horas, talvez, até chegarmos naquela estrada. A voz dela ficou embargada de novo. Eu caí, não conseguia mais, e ela deitou do meu lado. Deitou entre eu e a estrada, como se estivesse me guardando, me protegendo até alguém aparecer. As lágrimas caíam livremente agora. Ela sabia que ia morrer. Eu sei que sabia, mas mesmo assim ficou. Ficou até o Senhor chegar. Terminou de falar e desabou em soluços. Grandes, profundos, de quem tinha segurado demais por tempo demais. Levantei da cadeira, sentei na beira da cama e puxei ela devagar para os meus braços. Ela se agarrou em mim como criança, chorando no meu ombro, o corpo inteiro tremendo. Ela me salvou, soluçava. Ela me salvou e eu não pude fazer nada por ela. Você fez? Falei firme. Você sobreviveu. Foi isso que ela quis. Que você vivesse. Mas não é justo. Não é justo ela morrer por minha causa. Não foi por sua causa. Foi escolha dela. Segurei os ombros dela, afastei um pouco para olhar nos olhos. Bicho não faz isso por obrigação. Faz porque quer. Porque sente. Aquela onça escolheu te ajudar. E você honra isso continuando viva, ficando forte, não desistindo. Ela assentiu, ainda chorando, mas um pouco mais calma. Fiquei ali segurando ela até os soluços pararem, até a respiração normalizar, até ela se soltar sozinha e deitar de novo, exausta. Obrigada, sussurrou pela 4ª vez, talvez 5ª. Eu tinha perdido a conta. Descansa agora. Ela fechou os olhos. Em poucos minutos estava dormindo de novo. Levantei, fui até a janela. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina, mas constante. O terreiro estava cheio de poças. As árvores pingavam. Tudo cheirava a novo. Pensei na história dela. No pai que tinha perdido a cabeça, na menina correndo pela noite, na onça impossível. Pensei em como o mundo era grande demais e cruel demais, mas às vezes, só às vezes, surpreendentemente gentil. E pensei no que fazer agora, porque Ana não podia voltar. Não podia voltar para Niquelândia, para o pai que tinha tentado matá-la. Não podia voltar para lugar nenhum onde não estivesse segura. Ela tinha 15, talvez 16 anos. Era menor. Tinha que ter algum documento, algum papel. Alguém eventualmente ia procurar. Polícia, talvez. Conselho tutelar. Vizinhos. E quando procurassem, iam achar ela aqui. E o que eu ia dizer? Que encontrei ela na estrada. Verdade. Que trouxe ela para casa.
Verdade. Que cuidei dela. Verdade. Mas iam perguntar por que não levei para o hospital, por que não chamei as autoridades, por que guardei ela aqui. E a resposta verdadeira, porque ela precisava de alguém, porque aquela onça tinha confiado ela a mim, porque pela primeira vez em 15 anos eu tinha um propósito. Não ia satisfazer ninguém. Podia dar problema. Problema grande. Mas olhando para ela dormindo, para o rosto finalmente relaxado, para as bandagens cobrindo os ferimentos, para os ombros que não tremiam mais, eu não me importava. Iam ter que me tirar daqui à força. Porque Ana estava segura agora, e ia continuar segura. Não importava o que viesse. A chuva durou 3 dias, 3 dias de água caindo sem parar, enchendo os córregos, acordando a terra, transformando tudo. O cerrado mudava de cor na frente dos olhos, o amarelo seco dando lugar a manchas verdes tímidas que começavam a brotar. As cigarras mudaram o canto. Os pássaros voltaram em bandos. A vida retornava. E dentro de casa, Ana também voltava. No 5º dia após eu tê-la encontrado, ela conseguiu sentar sozinha na beira da cama. Os braços ainda doíam, mas já conseguia mexê-los com mais facilidade. Troquei as bandagens e os ferimentos estavam bem melhores, cicatrizando limpos, sem pus, sem vermelhidão. Os pés eram outra história. Ainda estavam muito machucados, inchados, sensíveis demais. Ia demorar pelo menos mais 2 semanas até ela conseguir pisar direito. Eu quero ajudar, ela disse naquela tarde, enquanto eu arrumava os travesseiros. Ajudar como? Com alguma coisa, qualquer coisa. Não aguento mais ficar só deitada. Olhei para ela. Tinha mais cor no rosto agora. Os olhos não eram mais aqueles poços fundos de exaustão. Tinha vontade ali, determinação. Seus pés não aguentam você em pé ainda. Mas meus braços funcionam, minhas mãos funcionam. Posso descascar legumes sentada, posso costurar alguma coisa, posso, sei lá, qualquer coisa. Entendi o que ela queria. Não era sobre ajudar, era sobre não se sentir inútil. Sobre ter controle de alguma coisa, mesmo que pequena. Eu conhecia aquele sentimento. Conhecia bem. Está bem. Amanhã eu trago umas batatas para você descascar. E tenho umas calças com buraco que precisam de remendo. O sorriso que ela deu foi pequeno, mas era real. O primeiro sorriso de verdade que eu via nela. No 6º dia, carreguei ela para a cozinha. Ela pesava quase nada nos meus braços. Era assustador como era leve. Sentei ela numa cadeira perto da mesa, coloquei as batatas, a faca, uma bacia. Fiquei por perto no começo, com medo que ela se machucasse, mas Ana sabia o que estava fazendo. As mãos se moviam com prática, descascando em tiras finas e uniformes. Minha mãe me ensinou, explicou, sem tirar os olhos do trabalho. Ela dizia que toda mulher precisava saber trabalhar na cozinha. Não porque era obrigação de mulher, mas porque todo mundo precisa comer. E saber fazer a própria comida é liberdade. Sua mãe era sábia. Era. A voz ficou suave. Ela era muitas coisas boas que eu só entendi depois que ela se foi. Deixei ela trabalhar enquanto eu preparava o almoço. Arroz, feijão, um pedaço de carne seca que eu tinha de molho desde ontem. Coisas simples, comida de sempre. Mas pela primeira vez em 15 anos, eu não estava cozinhando sozinho. Tinha alguém ali, alguém descascando batata, cantarolando baixinho, uma música que eu não conhecia, preenchendo o silêncio. Era estranho, mas era bom. Comemos juntos naquele dia. Sentados à mesa, ela numa cadeira e eu na outra. Os pratos fumegantes entre nós. Conversamos pouco. Ana ainda se cansava fácil. Mas a companhia era suficiente, mais que suficiente. Depois de comer, ela pediu para ficar ali um pouco mais. Então deixei. Fui cuidar do fantasma, verificar os bois que eu tinha abandonado na semana anterior. Eles estavam bem, claro, gado é resistente, mas precisavam de atenção. Consertei um pedaço da cerca que tinha caído com a chuva, verifiquei o coxo de sal,
Contei as cabeças para ter certeza que nenhuma tinha fugido ou sido pega por onça. Quando voltei, Ana tinha cochilado na cadeira, a cabeça apoiada no braço sobre a mesa. Carreguei ela de volta para o quarto com cuidado para não acordar. Os dias começaram a ganhar rotina. Eu acordava cedo, fazia café, levava uma xícara e pão para Ana. Ela comia devagar enquanto eu cuidava dos bichos, voltava, carregava ela para a cozinha e a gente passava a manhã ali. Eu fazendo os trabalhos da casa, ela ajudando no que podia, descascar legume, remendar roupa, separar feijão, escolher arroz. Coisas pequenas, mas que faziam ela se sentir útil. À tarde, quando o calor apertava demais, eu a levava de volta para o quarto e ela descansava. Eu aproveitava para fazer os trabalhos mais pesados da fazenda. Verificar o gado, consertar cerca, limpar o curral, cortar lenha. À noite jantávamos juntos, depois ficávamos conversando na varanda. Eu sentado na cadeira velha de balanço que tinha sido da Dalva, Ana deitada na rede que eu tinha armado para ela. Conversávamos sobre tudo e nada. Sobre a fazenda, sobre os bichos, sobre as nuvens, sobre lembranças. Nunca sobre o futuro. O futuro ainda era muito incerto, muito assustador. O presente era mais seguro. Foi numa dessas noites, quase 10 dias depois de eu tê-la encontrado, que ela perguntou sobre Dalva. O senhor disse que perdeu sua esposa há 15 anos. Como era ela? Fiquei em silêncio por um tempo. Não porque não quisesse responder, mas porque fazia tanto tempo que ninguém perguntava. Tanto tempo que eu não falava sobre ela em voz alta. Era pequena, comecei, buscando as palavras certas. Menor que você até, mas tinha uma força que enganava. Força de dentro, sabe? Do tipo que não verga, não quebra. Como vocês se conheceram? Numa festa junina em Uruaçu. Eu tinha 22 anos, ela 20. Eu vim com uns amigos, ela com as irmãs. A vi dançando quadrilha e... Pronto, não consegui tirar os olhos dela o resto da noite. E ela? Te viu também? Demorou um pouco mais. Sorri com a lembrança. Eu era tímido, muito tímido. Fiquei a noite inteira querendo falar com ela e não conseguindo, até que ela mesma veio falar comigo. Perguntou se eu ia passar a noite inteira me escondendo atrás dos amigos ou se ia ter coragem de dançar. Ana riu. Um som leve, genuíno, que me fez perceber que era a primeira vez que eu a ouvia rir. E o senhor dançou? Dancei. Pisou nos pés dela umas 5 vezes, mas dancei. Fiz uma pausa. Casamos 8 meses depois. Viemos morar aqui, na terra que era dos meus pais. Construímos essa casa juntos. Literalmente, cada tijolo, cada telha, tudo com nossas mãos. Vocês tiveram filhos? A pergunta doeu. Sempre doía. Não. A gente tentou, durante anos, mas nunca veio. Respirei fundo. Dalva dizia que talvez não fosse para ser. Que talvez a gente tivesse que ser só nós dois mesmo. E ela estava em paz com isso. Mais em paz que eu, para falar a verdade. E quando ela se foi, o senhor ficou sozinho desde então? Fiquei. As irmãs dela tentaram me convencer a ir morar com uma delas, mas eu não quis. Este lugar, essa casa, ainda tem ela em cada canto. Não conseguia abandonar. E não ficou solitário demais? Ficou. A resposta saiu crua, honesta. Ficou tão solitário que teve dias que eu pensei em desistir de tudo. Mas aí eu olhava para o pequizeiro onde ela está enterrada. E parecia que ela estava dizendo para eu continuar. Então eu continuava, um dia de cada vez. Ana ficou quieta, processando. A rede balançava devagar com a brisa noturna. As estrelas brilhavam acima, milhares delas, sem nenhuma luz de cidade para ofuscar. O senhor acha que ela ficaria feliz? Ana perguntou baixinho. De ver que o senhor me ajudou, pensei na pergunta. Realmente pensei. Fechei os olhos e imaginei Dalva ali, sentada na rede, olhando para mim com aqueles olhos escuros que viam tudo. Acho que sim. Acho que ela ficaria muito feliz. E por quê?
Porque Dalva sempre disse que a gente não está nesse mundo só para cuidar de si mesmo. Que a gente tem obrigação de olhar para os outros também, principalmente para os que precisam mais. Abri os olhos. Ela ficaria feliz de saber que eu não deixei você ali, que eu trouxe você para casa, que estou cuidando. O senhor acha que ela mandou eu aparecer? A pergunta era estranha, mas eu entendi o que ela queria dizer. Se havia algo maior ali, algum propósito, algum plano. Não sei. Talvez. Ou talvez seja só coincidência. Olhei para ela. Mas no fim não importa muito. Você está aqui, eu estou aqui. E a gente vai descobrir o resto junto. Ana sorriu de novo. Aquele sorriso pequeno, tímido, mas real. Obrigada, seu Sebastião. Para de agradecer, menina. Já perdi a conta de quantas vezes você falou isso. Mas eu preciso que o senhor saiba, que entenda. A voz dela ficou séria. O senhor me salvou. De verdade. Não só de morrer naquela estrada, mas de desistir. De achar que não valia a pena continuar. As palavras me acertaram no peito, forte. Você salvou a si mesma, respondi. Eu só ajudei um pouco no caminho. Ficamos em silêncio depois disso. Um silêncio bom, cheio de compreensão mútua. De duas pessoas que tinham encontrado uma na outra algo que nem sabiam que estavam procurando. Naquela noite, depois de carregar Ana de volta para o quarto e me certificar que ela estava confortável, saí para a varanda de novo. Acendi um cigarro, olhei para o céu, para o pequizeiro no alto do morro onde Dalva descansava. Eu não sei se você teve algo a ver com isso. Falei baixo, sabendo que ela não ia responder, mas precisando falar mesmo assim. Mas se teve, obrigado. Obrigado por me lembrar que eu ainda posso ser útil, que eu ainda posso cuidar de alguém. O vento soprou suave, balançando as folhas. Não era resposta, mas quase parecia. Terminei o cigarro, joguei a ponta no chão, pisei. E pela primeira vez desde que Dalva se foi, eu não me senti completamente sozinho na minha própria casa. Tinha Ana ali, dormindo no quarto, segura, viva, se recuperando. E tinha eu, finalmente com um motivo para acordar de manhã além de pura teimosia. Não era muito, mas era o suficiente. Por enquanto, era mais que suficiente. Foi no 14º dia que o homem apareceu. Eu estava no curral consertando a porteira quando ouvi o barulho. Motor de carro, vindo pela estrada. O som foi ficando mais alto, mais próximo, até que uma caminhonete branca apareceu levantando poeira, aquele tipo de carro que governo usa, sem enfeite, sem brilho, só função. Meu estômago se apertou. A caminhonete parou no terreiro. Um homem desceu. Devia ter uns 40 anos, camisa social arregaçada até os cotovelos, calça jeans, bota. Tinha uma prancheta na mão. Quando me viu, acenou. Bom dia. Estou procurando o senhor Sebastião? Sou eu. Ele atravessou o terreiro, a mão estendida. Meu nome é Carlos Mendes. Sou do Conselho Tutelar de Uruaçu. Apertei a mão dele sem dizer nada. O coração batendo mais rápido. Isso era o que eu temia. Era só questão de tempo. O senhor tem alguns minutos para conversar? Tenho. Ele olhou ao redor, viu a sombra da varanda. Podemos sentar ali? Assenti. Caminhamos em silêncio até a varanda. Ofereci água, ele aceitou. Busquei um copo, enchi da cisterna, entreguei. Ele bebeu tudo de uma vez. O calor estava forte naquele dia. Obrigado. Limpou a boca com as costas da mão. Senhor Sebastião, vou ser direto com o senhor. Estamos procurando uma adolescente que desapareceu de Niquelândia há cerca de 2 semanas. Ana Paula Ferreira dos Santos. 15 anos. Cabelo escuro, pele clara, magra. O senhor viu alguém com essa descrição por aqui? Eu podia mentir. Podia dizer que não tinha visto ninguém, mandá-lo embora, comprar mais tempo. Mas olhei para aquele homem, para o rosto cansado dele, para a prancheta cheia de papéis, e vi que ele não era inimigo. Era só alguém fazendo o trabalho,
Alguém tentando proteger uma criança, como eu estava fazendo. Vi, respondi. Ela está aqui. Os olhos dele se arregalaram. Aqui, na casa. Aqui na casa. Ele se levantou rápido. Ela está bem? Está machucada? Precisamos chamar a ambulância? Ela está se recuperando. Estava muito machucada quando encontrei, mas está melhorando. Quando o senhor a encontrou, por que não avisou as autoridades? As perguntas vinham rápidas, urgentes. Eu continuei calmo. Encontrei ela há 2 semanas, na estrada velha do Morro Vermelho. Estava desmaiada, com febre alta, ferimentos sérios. Trouxe ela para cá porque era mais perto que qualquer hospital. Cuidei dela, salvei a vida dela. Mas o senhor deveria ter avisado imediatamente. Temos protocolos, temos... Ela estava morrendo. Cortei, a voz firme. Se eu perdesse tempo procurando o telefone, procurando ajuda, ela morria. Fiz o que tinha que fazer. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Tudo bem, tudo bem. O importante é que ela está viva. Posso vê-la? Pode, mas com cuidado. Ela ainda está frágil. E assustada. Assustada de quê? Olhei para ele direto nos olhos. Do pai. Algo mudou na expressão dele. Ficou mais séria, mais atenta. O pai dela fez um boletim de ocorrência quando ela desapareceu. Diz que ela fugiu de casa sem motivo. Ela não fugiu sem motivo, respondi, sentindo a raiva subir. Ele tentou matar ela. As mãos no pescoço dela estrangulando. Ela tem as marcas ainda, e tem mais. Hematomas nos braços, cortes, marcas velhas e novas. Aquilo não foi a primeira vez. Carlos fechou os olhos por um momento, como se aquilo doesse nele também. O senhor tem certeza? Absoluta? E se o senhor tiver um pingo de consciência, não vai devolver ela para aquele homem? Não é tão simples assim, senhor Sebastião. Existe um processo, investigação. A palavra dela contra a dele. Perícia. Juiz precisa decidir. Enquanto isso, ela fica onde? Com ele? Não. Se houver indícios de abuso, ela vai para um abrigo temporário até resolvermos. Um abrigo. Cuspi a palavra. Cheia de criança abandonada, sem atenção, sem cuidado de verdade. É isso. É o que temos. Ele respondeu. E pela primeira vez, ouvi cansaço na voz. Não era raiva comigo. Era cansaço do sistema inteiro. Eu sei que não é perfeito, sei que está longe de ser o ideal, mas é a lei, é como funciona. E se eu quiser ficar com ela? Ele me olhou surpreso. Ficar como? Cuidar dela, aqui, comigo, até resolverem essa situação toda. Ela está segura aqui, está se recuperando, tem comida, tem teto, tem quem cuida. Carlos balançou a cabeça devagar. Não funciona assim. O senhor não tem vínculo familiar com ela. Precisaria passar por avaliação, por processo de guarda temporária, provar que tem condições. Eu tenho condições. Tenho casa. Tenho comida. Tenho tempo. E mais importante, tenho vontade de cuidar dela. Me inclinei para frente. Quantas pessoas que pedem guarda têm isso? Vontade de verdade? Ele não respondeu. Mas vi no rosto que a pergunta tinha acertado. Me deixa falar com ela primeiro, ele pediu. Depois a gente vê o que fazer. Levantei, abri a porta da casa. Vem. Ele me seguiu para dentro. Paramos na porta do quarto. Bati de leve antes de abrir. Ana, tem alguém aqui que quer falar com você. Entrei primeiro. Ela estava sentada na cama, um livro velho no colo. Tinha dado para ela uns livros que a Dalva gostava. Quando viu o homem atrás de mim, o corpo inteiro se retesou. Calma, falei rápido. Ele é do conselho tutelar. Veio ver se você está bem. Carlos deu um passo para frente. Devagar, as mãos visíveis. Oi, Ana. Meu nome é Carlos. Pode me chamar só de Carlos mesmo. Não precisa ter medo, está bem? Estou aqui para ajudar. Ela olhou para mim. Olhei de volta, tentando passar segurança. Ela voltou a olhar para ele. Oi? A voz era pequena, assustada. Carlos puxou a cadeira e sentou, mantendo distância.
Seu pai fez um boletim dizendo que você fugiu de casa. Estamos te procurando há 2 semanas. Muita gente estava preocupada. Ele não estava preocupado. Ana respondeu, a voz ficando mais firme. Ele queria me encontrar para terminar o que começou. Me conta o que aconteceu, com suas palavras, sem pressa. E Ana contou tudo. O pai que mudou depois que a mãe morreu, a bebida, as agressões que foram aumentando, a noite final, as mãos no pescoço, o desespero, a fuga. Contou sobre os dias perdidos, sobre a onça, sobre acordar na minha casa. Contou chorando, parando várias vezes, mas contou tudo. Carlos ouvia em silêncio, anotando algumas coisas, mas principalmente só ouvindo. O rosto dele estava grave. Quando ela terminou, ele guardou a caneta. Ana, eu acredito em você. Quero que saiba disso. Eu acredito. E vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para te manter segura. Fez uma pausa. Mas existe um processo. Você vai precisar fazer exame de corpo de delito, conversar com psicólogo, falar com juiz. E enquanto isso rola, você não pode voltar para a casa do seu pai. Eu não quero voltar, ela disse, a voz firme. Nunca. Prefiro morrer. Você não vai voltar. Eu prometo, mas você vai precisar ir para um abrigo temporário enquanto não resolvemos. Ela pode ficar aqui, interrompi. Os dois olharam para mim. Seu Sebastião, Carlos começou, a voz paciente. Eu já expliquei. Eu sei o que você explicou. Mas ela está melhor aqui. Você vê isso. Ela está segura, está sendo cuidada. Tirar ela daqui agora, jogar num lugar cheio de estranho, quando ela ainda está se recuperando. Isso é crueldade. Mas o processo... Então inicia o processo. Faz as avaliações que precisa fazer. Traz psicólogo aqui, assistente social, quem for necessário. Mas deixa ela ficar enquanto isso. Por favor. Ele olhou para Ana. O que você quer? Ela não hesitou. Quero ficar aqui, com o seu Sebastião. Ele me salvou. Ele cuida de mim. Eu confio nele. As últimas palavras me apertaram o peito de um jeito que eu não esperava. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Vi a luta interna no rosto dele, o protocolo contra o bom senso, a regra contra o certo. Tá bom, ele disse finalmente, e eu quase não acreditei. Vou liberar ela para ficar aqui temporariamente. Mas tem condições. Vou vir aqui toda semana verificar. Vou trazer assistente social para avaliar a casa, as condições. Ana vai ter que fazer os exames médicos e psicológicos. E qualquer sinal, qualquer coisa errada, ela vai para o abrigo imediatamente. Entendido? Entendido. E você, Ana? Entendeu? Entendi. Ele se levantou. Vou precisar de alguns dados seus, senhor Sebastião, documentos, e vou tirar fotos dos ferimentos da Ana, se ela permitir. É para o processo contra o pai. Pode tirar, Ana disse. Passamos a hora seguinte acertando tudo. Ele tirou fotos das marcas no pescoço dela, dos hematomas, dos pés ainda enfaixados. Anotou meus documentos, meu CPF, endereço completo. Explicou todo o processo, quanto tempo ia demorar, o que ia acontecer. Quando finalmente foi embora, prometendo voltar na semana seguinte, sentei na varanda com as pernas bambas. Ana tinha sido carregada de volta para o quarto, exausta da conversa inteira. Mas antes de dormir, ela tinha segurado minha mão e sussurrado de novo. Obrigada por não me deixar ir. Agora, sozinho na varanda, olhando a poeira da caminhonete se afastando na estrada, eu respirei fundo. Tinha acontecido. O mundo lá fora tinha encontrado a gente e, por milagre, tinha decidido nos deixar em paz. Por enquanto. Mas eu sabia que era só o começo. Iam ter mais visitas, mais perguntas, mais burocracia. Iam investigar cada canto da minha vida, cada decisão que eu tomei. E no fim, talvez decidissem que eu não era adequado, que Ana precisava ir para outro lugar. Mas até lá eu ia lutar. Ia lutar com tudo que eu tinha, porque aquela menina,
Ana Paula Ferreira dos Santos, 15 anos, sobrevivente de coisas que ninguém deveria sobreviver, tinha virado mais que responsabilidade. Tinha virado família. E família a gente não abandona, não importa o que venha. As semanas que se seguiram foram uma mistura estranha de rotina e transformação. Carlos voltou toda terça-feira, como prometeu. Trazia papéis, documentos, perguntas, inspecionava a casa, conversava com Ana, anotava coisas na maldita prancheta. No começo eu ficava tenso. Cada visita parecia uma ameaça, como se ele fosse mudar de ideia a qualquer momento e levar Ana embora. Mas com o tempo percebi que ele estava do nosso lado. Via o que eu via, uma menina que estava melhorando, que sorria mais a cada semana, que ganhava peso, que voltava a ser criança aos poucos. Na terceira semana, ele trouxe uma assistente social. Mulher de uns 50 anos, séria, eficiente, que mediu cada cômodo da casa, verificou a comida na despensa, inspecionou o quarto onde Ana dormia, fez milhões de perguntas. No fim, preencheu formulários e foi embora sem dizer se tinha aprovado ou não. Dormi mal aquela noite. Mas na semana seguinte, Carlos apareceu com um sorriso discreto. A avaliação foi positiva. A casa foi considerada adequada. Você foi considerado adequado. Senti um alívio tão grande que precisei sentar. Ana, que estava na cozinha descascando mandioca, largou tudo e veio pulando num pé só. O outro ainda doía demais. E me abraçou com força. A gente conseguiu! A gente conseguiu, seu Sebastião! Eu assegurei aquele corpo franzino que a cada dia ficava um pouco menos frágil, e pela primeira vez em muito tempo senti que o futuro não era só escuridão. Tinha luz, pequena, ainda tímida, mas tinha. O processo contra o pai começou oficialmente. Carlos me mantinha informado, embora não entrasse em muitos detalhes por questões legais. Disse apenas que as provas eram fortes, que o exame de corpo de delito tinha confirmado abuso físico recente e antigo, que testemunhas tinham começado a falar, vizinhos que tinham visto coisas mas ficaram calados, professores que desconfiavam mas não tinham agido. Ele vai preso? Ana perguntou uma noite enquanto comíamos na varanda. Provavelmente, respondi. Por tudo que Carlos disse, as provas são muito fortes. Ela ficou quieta, mexendo a comida no prato. Eu devia estar feliz. Ou aliviada. Mas só me sinto vazia. Ele é meu pai, sabe? Mesmo com tudo que fez, ainda é meu pai. Entendi o que ela sentia. Aquela confusão de sentimentos que não fazem sentido, mas são reais mesmo assim. Você pode sentir as duas coisas. Pode ter raiva e tristeza ao mesmo tempo. Pode querer justiça e ainda sentir falta do que ele era antes. Sentimento não segue lógica. O senhor sente assim sobre sua esposa? Raiva dela por ter te deixado? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nunca tinha perguntado aquilo. Já senti. No começo senti muita raiva. Raiva dela por ter morrido. Raiva de Deus por ter levado ela. Raiva de mim mesmo por não ter percebido os sinais, por não ter salvado ela de alguma forma. Fiz uma pausa. Mas com o tempo a raiva foi embora. Ficou só a saudade. E ainda dói? Ainda dói. Mas é uma dor diferente. Não é mais aquela dor que paralisa, que impede de viver. É uma dor que eu carrego junto com as memórias boas. Faz parte de quem eu sou agora. Ana assentiu, processando. Voltou a comer em silêncio. Os dias foram passando. Março virou abril. As chuvas ficaram mais espaçadas, mas ainda vinham de vez em quando, regando a terra, mantendo tudo verde. O cerrado estava em seu melhor momento. Flores brotando, árvores cheias, bichos aparecendo por todo lado. E Ana se transformava junto com a terra. Os ferimentos cicatrizaram. Primeiro os braços, depois as pernas. Os pés demoraram mais, mas eventualmente também sararam, deixando apenas algumas cicatrizes que iam clarear com o tempo. Ela voltou a andar. Primeiro com dificuldade, mancando, se apoiando nas coisas. Depois, com mais segurança.
Em algumas semanas estava correndo pelo terreiro, rindo, perseguindo as galinhas, assustando o fantasma. O corpo foi mudando. Ganhou peso, não muito, mas o suficiente para não parecer mais que ia quebrar. As bochechas encheram um pouco. O rosto ganhou cor. Os olhos perderam aquele fundo vazio e ganharam brilho. E ela começou a pertencer àquele lugar. Foi gradual. Começou com pequenas coisas. Ela decorou onde ficava cada coisa na cozinha e começou a arrumar sem eu pedir. Aprendeu a alimentar as galinhas sozinha, a tirar os ovos, a separar os que estavam bons dos rachados. Pediu para aprender a ordenhar a vaca, uma girolando velha que eu tinha mais por companhia que por produção. E em 3 dias já fazia sozinha, sentada no banquinho, conversando com a vaca como se fosse gente. Ela gosta de mim, Ana declarou uma manhã, voltando do curral com o balde de leite. A senhora Margarida gosta de mim? Senhora Margarida. A vaca precisa de nome. Margarida combina com ela. Tem cara de Margarida. Eu ri. Tinha esquecido como era rir de verdade. Não aquele riso amarelo, cortês, mas o riso que vem lá de dentro, que sai sem pedir licença. Ana tinha esse efeito. Fazia a casa inteira parecer mais leve. Um dia, ela pediu para conhecer o fantasma de perto. Ele não vai me derrubar? Perguntou, olhando para o cavalo, com uma mistura de admiração e medo. Não, se você for devagar. Deixa ele te conhecer primeiro. Ensinei ela a se aproximar, a mão estendida, deixando o cavalo cheirar. O fantasma bufou, desconfiado no começo, mas depois encostou o focinho na mão dela. Ana soltou uma risadinha baixa, maravilhada. Ele é macio. Quer subir nele? Os olhos dela se arregalaram. Posso? Claro. Vem. Segurei ela pela cintura e ergui até a sela. Ela era leve, subia fácil. Ajeitei os pés nos estribos, coloquei as rédeas nas mãos dela. Segura assim. Não precisa apertar muito. É só para mostrar que você está no comando. E agora? Agora, você pede para ele andar. Cutuca de leve com o calcanhar. Ela fez. O fantasma começou a andar, o trote manso de sempre contornando o curral. Ana estava tensa no começo, agarrada na sela, os ombros duros. Mas aos poucos foi relaxando. Os ombros desceram, as mãos afrouxaram. E então ela sorriu. Aquele sorriso enorme, aberto, de pura alegria. É seu Sebastião, estou andando a cavalo. Está sim, é maravilhoso, parece que estou voando. Fiquei ali, apoiado na cerca, vendo ela dar voltas no curral, o cabelo, que tinha crescido e agora batia nos ombros, voando atrás, a risada ecoando. E senti algo quente no peito. Orgulho, estava orgulhoso dela, de como tinha sobrevivido, de como tinha se recuperado, de como estava reconstruindo a vida, pedaço por pedaço. Naquela noite, depois do jantar, sentamos na varanda como sempre. O céu estava estrelado, limpo, sem nenhuma nuvem. A lua minguante dava luz suficiente para ver os contornos das coisas. Seu Sebastião? Ana chamou, a voz suave. Sim. O senhor acha que eu posso ficar aqui? Tipo, para sempre? A pergunta me pegou desprevenido. Como assim para sempre? É que... O Carlos disse que quando o processo terminar, eles vão decidir onde eu vou morar. Se meu pai for preso, não posso voltar para ele, e não tenho mais ninguém. Aí eu pensei, será que dá para eu ficar aqui? Com o senhor? O coração apertou no peito. Você quer ficar? Quero. A resposta veio rápida, sem hesitação. Aqui eu me sinto segura. Aqui eu me sinto em casa. Faz tempo que eu não tinha isso. Olhei para ela, para os olhos brilhando na luz da lua, esperançosos, assustados, querendo tanto que a resposta fosse sim. Ana, eu adoraria que você ficasse, de verdade, mas tem todo um processo legal. Eles vão ter que avaliar se eu sou adequado para ter a guarda permanente. Vão investigar tudo sobre mim, e no fim, pode ser que decidam que não é apropriado, que você precisa de uma família de verdade, com pai e mãe, não um velho sozinho no meio do nada.
Mas o Senhor é família de verdade, ela insistiu, a voz tremendo. Não importa se não tem papel dizendo, o Senhor cuida de mim, me protege, me ensina coisas, me faz rir, é mais família que muito pai ou mãe por aí. As palavras me acertaram como soco. Fiquei sem ar por um segundo. Se depender de mim, falei, a voz saindo rouca, você fica. Vou brigar por isso. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Mas preciso que você entenda que pode não ser minha decisão final. Pode ser do juiz, da assistente social, do sistema inteiro. Então a gente briga junto, ela disse, firme. Eu vou dizer para todo mundo que quero ficar aqui. Vou repetir quantas vezes precisar, até alguém escutar. Sorri, apesar da angústia no peito. Então a gente briga junto. Ela se levantou da rede, veio até minha cadeira e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, de quem tinha medo de perder aquilo tudo. Retribuí o abraço, segurando ela com cuidado, sentindo o corpo que não tremia mais, que não tinha mais febre, que não estava mais quebrado. Obrigada, ela sussurrou no meu ouvido. Por tudo. Por não ter me deixado morrer naquela estrada. Por ter me trazido para casa. Por ter cuidado. Por ter ficado. Obrigada. Eu que agradeço, respondi, e era verdade. Você me deu um motivo para acordar de novo, para viver de novo. Fazia muito tempo que eu não tinha isso. Ela se soltou, limpou as lágrimas que escorriam. Lágrimas boas dessa vez. Voltou para a rede, se enrolou no cobertor fino. Ficamos ali até tarde, olhando as estrelas, ouvindo os grilos, sentindo a brisa da noite. E eu pensei na jornada até ali, na solidão de 15 anos, no vazio que tinha tomado conta de mim depois que Dalva se foi, nos dias iguais, sem cor, sem sentido, no homem que eu tinha virado, fechado, amargo, esperando apenas o fim. E pensei em como tudo tinha mudado naquele meio-dia escaldante, quando eu decidi pegar um caminho diferente e encontrei uma menina desmaiada e uma onça impossível. Como aquele encontro tinha quebrado algo em mim. Ou melhor, tinha consertado. Tinha me lembrado que eu ainda era capaz de cuidar, de proteger, de amar. Ana tinha me salvado tanto quanto eu tinha salvado ela. E aquela onça, aquela criatura magnífica que tinha protegido uma criança perdida, que tinha lutado contra a própria morte para trazer ela até onde alguém pudesse encontrar, tinha sido o instrumento de algo maior. Não sei se acredito em destino, não sei se acredito em sinais, mas naquela noite, olhando Ana dormindo tranquila na rede, ouvindo a respiração calma dela, eu escolhi acreditar. Acreditar que aquilo tudo tinha sido para ser. Que Dalva, onde quer que estivesse, tinha tido uma mão ali, que a onça tinha cumprido um propósito antigo, maior que qualquer um de nós, e que eu, Sebastião, tinha sido escolhido, não por ser especial, mas por estar no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. Os meses seguintes não foram fáceis. Teve mais burocracia, mais visitas, mais entrevistas. Teve audiência no fórum, onde Ana teve que contar tudo de novo, na frente do juiz, da promotora, do defensor do pai. Teve momentos em que pensei que íamos perder, que iam mandar ela para outro lugar. Mas no fim, depois de 4 meses de processo, o juiz bateu o martelo. Guarda definitiva concedida. Ana Paula Ferreira dos Santos agora era oficialmente minha filha. Não de sangue, mas de escolha, de amor, de compromisso. Quando Carlos nos deu a notícia, Ana chorou tanto que eu achei que ela ia desidratar. Chorou de alívio, de alegria, de esgotamento de todo aquele tempo esperando. E eu, que há 15 anos não chorava, que tinha ficado seco no enterro da própria esposa, senti as lágrimas virem e deixei. Deixei escorrerem livremente, sem vergonha. Porque aquelas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de recomeço. Hoje faz 2 anos. 2 anos desde aquele meio-dia, quando encontrei Ana na estrada. Ela está com 17 agora.
Cresceu uns 5 centímetros, ganhou mais corpo, mais força. Continua magra, provavelmente sempre vai ser, mas é uma magreza saudável agora. O cabelo ela deixou crescer até a cintura. Amarra em trança quando vai trabalhar na roça. Porque ela trabalha comigo. Aprendeu a lidar com gado, a consertar cerca, a plantar. Tem mão boa para a terra. As coisas crescem quando ela cuida. Plantou uma horta atrás da casa que está linda, verduras enormes, tomates vermelhos como eu nunca vi. Estuda também. Por correspondência, já que a escola mais próxima fica longe demais. Passa as tardes lendo, escrevendo, fazendo provas. Quer fazer veterinária quando terminar o ensino médio. Diz que quer cuidar de bichos, como aquela onça cuidou dela. Falamos da onça às vezes. Ana nunca esqueceu. Tem um caderno onde desenha, tentando capturar a imagem que guarda na memória. Nenhum desenho fica bom o suficiente, ela diz. Mas continua tentando. Eu subi lá na estrada uma vez, sozinho, semanas depois de tudo. Precisava ver, precisava saber. Não encontrei corpo, não encontrei ossos. Não encontrei nada além de manchas velhas de sangue na terra, já quase apagadas pela chuva. Parte de mim quer acreditar que ela sobreviveu, que se arrastou até algum lugar seguro, que a pata sarou, que ainda hoje ela caminha pelo cerrado, caçando, vivendo, selvagem e livre. É isso que conto para Ana quando ela pergunta. E quem sabe é verdade? Quem sabe? Agora, sentado na varanda no fim deste dia, vendo Ana voltar do pasto com o fantasma, os dois caminhando lado a lado na luz dourada do entardecer, eu sinto uma paz que não conhecia mais. A solidão foi embora. A casa tem vida de novo, tem risada, tem briga boba sobre quem vai lavar a louça, tem música tocando no rádio velho, tem cheiro de comida sendo feita com carinho, tem futuro. E quando eu for, quando chegar minha hora de me juntar com Dalva debaixo do piquezeiro, eu vou em paz. Porque eu cumpri. Cumpri o que aquela onça me confiou naquele dia impossível. Cuidei da menina, protegi ela, amei ela como filha, e ela me salvou de volta, me tirando da escuridão onde eu tinha me perdido. Ana chega na varanda esbaforida, sorrindo. Seu Sebastião, achei o bezerro que estava sumido, estava lá no fundo, perto do córrego. Estava bem? Perfeitinho, só tinha se perdido. Que bom, vem, vamos jantar. Deixa eu lavar as mãos primeiro. Ela entra, e eu fico mais um momento ali, olhando o sol descer, pintando o céu de laranja e rosa. E juro que por um segundo vejo uma sombra na linha do horizonte. Uma forma grande, felina, caminhando devagar entre as árvores distantes. Pisquei e sumiu. Era só imaginação. Provavelmente. Mas mesmo assim, sussurro baixinho, pro vento levar. Obrigado. E o vento responde, balançando as folhas, trazendo o cheiro de terra e vida. Dizendo, do jeito que só a natureza sabe dizer, de nada.